Podemos assentar em nome de Jesus. Amém? Gente, estamos no 7º dia de jejum. Hoje foi o 7º dia de jejum por uma causa. Repete comigo, por uma causa. E eu tenho certeza que Deus está fazendo esta causa gerar, brotar no teu interior, na tua vida. Amanhã começa a segunda etapa do jejum, 2 horas a mais. Lembra que eu falei semana passada? 2 horas a mais. Diga para quem está do seu lado assim, ó, há um desafio. Obrigado. Há um desafio e vai valer a pena. Esse desafio eu tenho certeza de que vai valer a pena. Então amanhã começa a segunda etapa do jejum, né? 2 horas a mais, um propósito, e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para contar no final de tudo isso. Eu não sei se você já teve a loucura de fazer alguma coisa para atingir um resultado. Normalmente a gente faz isso em datas marcantes, né? A noiva vai casar e ela fala: aquele vestido vai caber em mim. E ela não janta, ela não almoça, ela não toma café, ela corre para cima e para baixo, e ela faz. Já teve alguém que fez isso? Eu tenho certeza, né? Eu tenho que passar naquela prova. Se eu não estudar, e deixa de viajar, deixa de brincar, deixa de fazer um monte de coisa, porque precisa estudar para passar naquela prova. Não, eu vou construir aquele pedaço da minha casa que eu tanto desejo, né? Aquela área do guerreiro lá fora, aquele cantinho onde é que fica a churrasqueira, a piscina que a esposa pediu, fazer o jardim, né? Pintar a casa, fazer alguma coisa em casa. E para isso, você abre mão de um monte de coisa que as pessoas dizem: você é louco. Eu falei: louco eu seria se não fizesse. Então eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já fez uma loucura por alguma causa. Alguém já fez? Se você fez, fala eu. Eu tenho certeza disso. De repente foi uma loucura de amor, né? Por alguém que você ama, você ficou sem dormir, você caminhou quilômetros, porque não tinha como pegar um carro, um ônibus, um táxi, um Uber, né? Na minha época não tinha nem Uber. Já passou a noite acordado porque você não queria perder aquele momento que ia viajar no outro dia, né? E tinha uma causa nobre. Por uma causa. Eu não estou falando isso não estou falando de expor a tua vida ao perigo. Nem estou falando de fazer algo ilegal, algo ilícito. Mas em algum momento da sua vida você já foi até o seu limite, só para alcançar um desafio. O interessante é que quando eu digo ir até um limite, você vai até o extremo, por uma causa que você acha que seja justa, que seja valiosa, que seja necessária. Nós conseguimos enxergar esses desafios sendo atingidos por pessoas disciplinadas e focadas, não é verdade? É interessante que algumas pessoas você olha e fala: cara, eu queria ter a disciplina que essa pessoa tem, eu queria ter o foco que essa pessoa tem. Já conheceu gente que causou de uma certa forma uma inveja em você? Seja sincero. Cara, eu queria ter aquele foco, eu queria ter aquela disciplina. Talvez você não seja alguém tão focado, talvez você não seja alguém tão disciplinado, mas eu também já encontrei pessoas que não eram focadas, que não eram disciplinadas, venceram pelo simples fato de terem estabelecido um propósito, um lugar para chegar, um bem para cuidar, uma causa para se entregar. Por essa causa, por esse motivo, você vai olhar a história bíblica e você vai encontrar pessoas que viveram por causa de uma causa. Quem diria, se você tivesse a oportunidade de sentar com Noé e falar: Noé, o que te fez viver 100 anos construindo algo que nunca ninguém fez, por causa de uma coisa que nunca aconteceu? Quem diria Noé dedicar 100 anos da sua vida construindo uma arca, por causa de um dilúvio, se nunca havia chovido na terra até aquele momento? Para alguns, Noé era um louco, mas para Deus,
Noé tinha uma causa. Se Noé não tivesse dedicado a sua vida, não tivesse entregado a sua vida, ele e a sua família teriam morrido. Eu digo para você que tem pessoas que estão aqui hoje, que sabem que vão ter que entregar a tua vida por uma causa, porque se assim não fizer, a tua casa, os teus filhos perecerão. E eu vou ser muito claro, e o culpado será você. Diz para quem está do seu lado, quer uma causa mais justa? Diz assim, tem gente esperando você decidir. Eu quero ler contigo um texto que está no livro de Efésios. Dá mais um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Coloca na versão Almeida Revista e Atualizada, é a ARA. Que chuva gostosa. Daqui a pouquinho está passando, fiquem tranquilos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Pode passar, é até o 21. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de ler e compartilhar essa palavra. Eu sei, Pai amado, que o Senhor tem algo de especial a fazer aqui. Então faz no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Pai, que não permita que o barulho da chuva roube a essência do Evangelho. Se possível for, Pai, que essa chuva cesse agora, para que o barulho não interrompa. Mas se a sua vontade for que ela continue, que os corações sejam envolvidos pelo teu Espírito, mas que essa palavra marque a vida de cada um que está aqui esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo, o escritor desse texto, o nosso querido Paulo, ele expressa no verso 14 que ele tinha uma causa. Ele começa dizendo, aliás, ele continua dizendo, porque no meio do texto, por esta causa, por esse motivo, eu me ponho de joelhos. Qual o motivo? Paulo, ele continua dizendo acerca da grandeza de Deus, do que ele conheceu de Deus, e ele começa a interceder pela igreja em Éfeso, dizendo, olha, eu oro para que vocês sejam renovados, para que vocês sejam cheios, para que vocês sejam acompanhados, movidos, mas também para quê? Para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, para que vocês tenham o privilégio de conhecer a grandiosidade do amor de Deus. E ele, no penúltimo versículo, ele diz, porque esse amor, ele excede todo o entendimento humano. Quando você começa a conhecer o amor de Deus, você começa a conhecer o Deus do amor. Quando você começa a entender a grandiosidade, o conhecimento, a profundidade do amor de Deus, esse amor começa a te constranger.
Porque você tinha tudo para ser abandonado, você tinha tudo para ser esquecido, mas você foi amado. Eu não vou pregar sobre o carnaval, fiquem tranquilos. Mas você viu várias coisas que marcaram esse carnaval. Dentre as coisas que marcaram esse carnaval, você viu o tão famoso debate do Apocalipse. E é tão interessante porque isso gerou um movimento muito mais claro. Parece que eu imagino os anjos do Senhor começando a separar joio de trigo. Eu comecei a ver dois extremos bem definidos. E a gente viu um videozinho de um trio que alguém vinha puxando um estandarte. E a pessoa botava assim no estandarte: Deus ou inferno. E as pessoas gritando: inferno, inferno. Alguém viu esse videozinho? Eu olhei aquilo, na hora meu coração se entristeceu, mas naquele mesmo momento, a minha mente, o meu espírito, ele volta para a palavra e me fez lembrar que o espírito que está neste tempo é o mesmo espírito imundo que estava nos tempos de Sodoma e Gomorra. Que o mesmo espírito que atua nesse tempo foi o mesmo que atuou nos tempos de Noé, aonde ninguém acreditava que os céus iam ser abertos, a água ia encher. É o mesmo espírito que governa este mundo, é o mesmo que durante tanto tempo vem enganando a muitos. E eu olhei aquilo e o meu coração, eu te confesso, no primeiro momento, quando houve o confronto lá de uma cantora para outra, eu olhei assim, eu falei: cara, o que essa mulher está fazendo lá? Mas quando eu olhei o desenrolar disso, o Espírito do Senhor começou a falar no meu coração: eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero, eu só estou alertando a igreja. Eu estou voltando. O interessante é que esse Espírito falava para mim: eu não estou alertando o mundo, porque o mundo já sabe que vai para o inferno. Eu estou alertando a igreja: eu estou voltando. E quando eu vejo o apóstolo Paulo pregando falando acerca desse texto e falando acerca do amor, o nosso coração, ele se enche, o nosso coração humano, o nosso eu, uma parte nossa ainda que precisa ser transformada, ela olha para as pessoas que não entendem, que debocham, que falam, que zombam dessas questões da nossa fé, da sua fé. Essa parte nossa ainda que precisa ser tratada, essa parte ela olha e fala assim: cara, manda logo todo mundo para o inferno e termina logo isso, Senhor. Acaba, aperta aquele botão do off lá, ponto, desliguei a luz, acabou tudo. A gente precisa entender que esse não é o pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus, conhecer a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, o que Deus quer revelar para mim e para você é que, apesar dos perdidos serem os debochantes da questão, eles ainda assim precisam ser expostos à palavra e ao amor de Deus. De repente isso soa no teu coração como uma flecha dizendo: Senhor, me ajuda, porque de mim eu não consigo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo com a igreja em Éfeso. Você precisa conhecer a profundidade do amor, você precisa conhecer a extensão desse amor, você precisa conhecer a altura desse amor, porque se não fosse este amor, certamente vocês teriam sido aniquilados. Você sabia que foi em Éfeso que Paulo não conseguiu pregar? Em Atenas. Mas lá em Atenas aconteceu um marco que marcou a vida de Paulo, aonde ele tentou pregar e os atenienses começavam a gritar: salve Diana, a rainha dos Efésios, né? Salve. Você sabia que o amor que Paulo tinha por esse lugar era grandioso, apesar da afronta? Você sabia que essa igreja em Éfeso era uma igreja promissora, apesar das afrontas?
Mas ainda assim, havia no coração de Paulo uma certeza, que o amor de Deus, a profundidade, a largura, cabia àquele povo. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que te ofende? Sabe aquela pessoa que te maltrata, que te repreende, que te humilha? Deus ama ela do mesmo jeito que ama você. E às vezes para a gente é tão difícil entender isso. Mas Deus é assim. Porque o texto, ele continua dizendo que esse amor, lá no finalzinho, penúltimo versículo, ele diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele vai além daquilo que você tem por conceito, ele vai além daquilo que você tem por força, ele vai além daquilo que você tem por causa, ele vai além daquilo que você tem por propósito. O amor de Deus, no versículo 18, diz que vai além do entendimento humano. Eu sei que agora você não entende. Alguns devem pensar: pastor, eu queria ter um coração assim igual o teu. Meu coração também é falho, gente. De verdade. Meu coração também ele é pressionado, ele é maltratado por pessoas também, por mim mesmo. Mas ainda assim, eu decidi falar: Senhor, eu quero um coração igual ao teu, para que o Senhor possa fazer na minha vida aquilo que Ele deve fazer. Pastor, por que você está dizendo essas palavras hoje no culto desta noite? Porque Paulo, ele era um homem respeitado, honrado. Aliás, deixa eu voltar aqui. Este homem diz que por essa causa, por esse povo, ele se coloca de joelho. De repente alguém aqui, ou alguns de vocês não têm noção de quem era Paulo e por que ele estava escrevendo. Paulo, ele era um homem respeitado, honrado, de excelente poder econômico, inteligente, e após uma experiência com Deus, ele decidiu abrir mão de tudo por uma causa. Ele não teve dúvidas acerca da prioridade, e como a gente já ouviu falar, o Gabriel falou sobre isso, Filipenses 3 hoje, ele diz que ele considera como esterco todas as outras coisas, por causa do amor de Deus. Ele considera como refúgio, como passível de se abrir mão, por causa do amor de Deus, por causa do sublime conhecimento de Cristo. Quando Paulo escreve dizendo: por essa causa eu me ponho de joelhos, ele está dizendo: eu me rendo, Senhor, eu me coloco como oferta, eu me coloco como intercessor, eu me coloco como um instrumento, como um meio divino, para que o meu próximo seja alcançado pelo Senhor, através de mim. Paulo, ele olha para a vida dele e fala: eu tinha posição, eu tinha dinheiro, eu tinha reconhecimento, eu tinha tudo. Eu achava que eu tinha tudo, porque me faltava Jesus. E como uma frase que eu li hoje: se te falta Jesus, então você não tem nada, porque Jesus é tudo em todos. E ele diz: por esta causa eu abro mão das outras coisas, para que as pessoas sejam atingidas, alcançadas. Gente, pensa comigo. De repente você esteja estudando para ter uma vida tranquila. Todo mundo busca hoje uma vida tranquila: saúde, casa, condição de alimentar a família, condição de dar estudo para os filhos, na verdade, condição de se vestir, de poder viajar aos finais de semana. De repente você esteja buscando essa vida. Paulo tinha uma vida assim. Aí imagina o Paulo tendo um encontro com Deus. Aí ele fala: esse encontro me arrumou um problema. Entenda quando eu digo que me arrumou um problema, porque eu conheci, e agora eu não posso viver como se eu não tivesse conhecido. E além de ter conhecido, eu entendi. E agora eu não posso viver como se eu não tivesse entendido. Paulo, ele começa a abrir mão da sua cidadania, da sua religião. Paulo começa a abrir mão da sua posição, do seu dinheiro, por uma causa, porque ele entendeu que aquilo que eu recebi, eu preciso compartilhar. Paulo, ele abre mão de todas essas coisas, ele começa a ir
ensinando o que ele aprendeu. A vida de Paulo mudou depois da revelação do amor de Deus. Se você diz ter sido encontrado, impactado pelo amor de Deus, e ainda não teve a tua vida revelada, não teve esse amor revelado, não manifestou esse amor revelado, pode ser que aquilo que você tenha visto ainda não seja plenitude. Você precisa conhecer qual a largura, qual é a profundidade, qual é a altura, qual é o entendimento total da glória de Deus. Diz para quem está perto de você, Deus quer revelar mais dele para você. A revelação de Deus aos corações humanos os faz serem movidos por uma causa, um motivo, um propósito. Eu não posso dizer para você que as causas pessoais devam ser esquecidas. De repente você está aqui dizendo, pô, pastor, então eu vim aqui, estou orando pela minha família, estou orando pelo emprego, estou orando pela minha saúde, e o pastor me vem dizer hoje na mensagem que eu tenho que abrir mão de tudo pela causa do reino de Deus. Espera aí, eu não estou dizendo para você que as suas causas têm que ser esquecidas. Agora, quando você busca somente por sua causa, talvez você esteja se tornando escravo do teu próprio umbigo, do teu próprio ventre, do teu próprio ego. Se você busca Deus por satisfação pessoal, você não está interessado em Deus, você está interessado na satisfação do teu próprio ego. Se você vem para a igreja porque você acha que Deus tem que fazer alguma coisa para você, é sinal que você diz que aquilo que Ele fez em Jesus na cruz não foi suficiente. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? As causas pessoais, elas são importantes, sim, mas não devem ser as primárias. A palavra já nos alerta em Mateus 6:33. Coloca para mim Mateus 6:33 para a igreja ler. Vamos ler, 1, 2, 3. A causa de Deus precisa ser a primária. Talvez você não goste de ouvir isso. Talvez você não esperava ouvir isso hoje. Mas o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça que Ele promove, e em terceiro lugar as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, por que em terceiro? Porque primeiro se busca o reino, depois a justiça que Ele promove, e depois você não precisa nem mais buscar a tua causa, ela vai ser acrescentada a você. A gente está correndo muito tempo atrás de coisas temporais e abrindo mão daquelas que são eternas. A primeira coisa que eu quero conversar com você essa noite: busque a revelação de Deus sobre a causa do seu reino. Busque saber de Deus, busque em Deus entender qual é o propósito dele para essa terra, para a humanidade. Conversando com uma pessoa ontem, essa pessoa muito querida, que a gente tem amado, eu e a Janaína, a gente tem aprendido a amar. Aliás, a gente tem aprendido a amar a igreja, tanta gente. Mas conversando com essa pessoa ontem, ela falou para mim o seguinte: pastor, as pessoas falam de propósito, eu queria entender o meu propósito. E eu dei para ela a resposta que eu já tinha dito para outro discípulo, há um tempo atrás. O teu propósito é atender a necessidade para aquele momento, o momento X, o momento que você está. O teu propósito é ser crente, cristão, aonde você foi colocado naquela hora. Se é ao lado da filha, é ser a melhor cristão, o melhor cristão possível. Se é ao lado do marido, da esposa, é ser alguém que ele vai olhar, ela vai olhar e falar: verdadeiramente Deus me deu um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se é no trabalho, as pessoas do seu trabalho olharem para você e falar: cara, esse homem, essa mulher é um exemplo aqui. Olha o que Deus faz na vida dessa pessoa. Se é na igreja, é agir conforme um cristão age. Eu digo para você que buscar a revelação de Deus sobre a causa do seu reino precisa ser a tua oração diária. Senhor, o que a gente vai fazer junto? O que o reino está promovendo nesse momento? Qual é a tua vontade na minha vida, nesse lugar que eu estou? Alguém já se perguntou isso? Gente, eu tinha uma loja, e todo lojista que abre uma loja, ele abre para vender. Estou errado ou não? Eu tinha uma loja que vendia Bíblia, vendia livro, e eu ficava no balcão, e tinha gente que entrava na loja, parava no balcão, olhava para a nossa cara e ficava:
Eu já entendia. Lembra, Jana? Eu já entendia. Você não quer Bíblia, você não quer livro, você quer Deus. E a pessoa começava a chorar. Quantas vezes eu dei Bíblia na loja? Quantas vezes eu dei livro na loja? Estou falando para você dar tuas coisas, não. Mas esse era o meio que eu trabalhava e era o que as pessoas estavam buscando. Mas eu não dava por dar, porque eu entendia que aquele momento que eu estava ali, eu não era um lojista, mas eu era alguém que Deus colocou naquele lugar para levantar a vida de alguém, para ser um oásis no deserto de alguém. O propósito do reino de Deus é você conhecer o amor dele, e aquilo que você conheceu é fazê-lo conhecido. É tão interessante porque tem gente que quer ser crente, mas não entende o amor de Deus, não vive o amor de Deus, e por consequência não consegue compartilhar o amor de Deus. De repente faz tudo isso porque nas suas origens não foi amado, não foi amada. Mas o Senhor está dizendo para você que Paulo também não sabia quem Deus era, mas Deus se revelou para ele. E a partir daquele momento ele conheceu o que era o amor de Deus. Que amor é esse que me deixa cego no primeiro encontro? Alguém já passou por isso? O casal, quando se apaixona, no primeiro momento deixa cego. Deixa ou não deixa? O tempo da paixão, ele cega no primeiro momento, né? Aí de repente você olha, se você está do lado da sua esposa, pergunta para ela: como é que você conseguiu se apaixonar por alguém assim? Já pergunta para ela aí. Pergunta para o teu esposo. Responde assim: eu estava cego. Mas com o passar do tempo, a vista se abre, é ou não é verdade? E quando a vista se abre e você começa a enxergar quem está contigo, você vê além das virtudes, você vê os defeitos. E a partir dali, estar junto não é uma decisão de paixão, mas é uma decisão de amor. Porque se eu for olhar para alguém para querer achar o lixo do outro, eu estou dizendo para a pessoa que o meu lixo já está lotado e não cabe lixo de ninguém. Deus não está mandando você procurar o lixo, porque isso é fácil, fede. Deus está mandando você procurar o tesouro escondido na vida de alguém, e assim revelar o amor de Deus na vida dessa pessoa. O amor de Deus revelado tem o poder de fazer um coração adoecido ser transformado. O amor de Deus entendido tem esse poder de você poder pegar um coração que está totalmente doente, e através dessa consciência de amor, ele vai sendo regenerado, ele vai sendo transformado. Eu te pergunto: você merecia o amor de Deus? Você merecia que alguém apanhasse no seu lugar? Você merecia que alguém fosse para a cruz no seu lugar? Eu te pergunto, por que ele fez tudo isso? Não foi por amor? E quando você reconhece isso e você procura Deus, alguém já tentou pagar a Deus por aquilo que ele fez? Não dá para pagar. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. Alguém já teve vontade de retribuir a Deus por aquilo que ele fez? Você não tem acesso a esse ponto. E o pastor falava o seguinte: faça o seguinte, está vendo essa pessoa que está perto de você? Retribui em meu nome na vida dela. Aí quando alguém faz isso, de repente alguém faz isso na tua vida, você fica mais constrangido ainda, dizendo: Senhor, eu queria fazer para alguém e alguém fez muito maior do que eu já fiz. Aí que eu me lasco. E o Senhor está dizendo: não estou tratando o teu coração. Eu estou dizendo para você que a ferida que está no teu coração não foi eu que fiz, foi você que fez. A dor que está no teu coração não foi eu que promovi, você que colocou o teu coração nessa condição. Mas o amor de Deus, ele tem o poder de fazer um coração adoecido ser transformado. Paulo odiava crente. Ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Eu te garanto que você conhece muita gente que não prestava, mas depois que conheceu a Deus, a tua vida mudou. Aliás, quem você era antes de Jesus? Sabe, o reino de Deus,
ele começou com uma entrega. Sério. Quando você começa a entender qual é o propósito do reino, você vai entender que o reino de Deus começa com uma entrega. O que diz João 3,16? Gente, a gente estava lascado, a gente estava perdido, mas apesar de estar lascado, perdido, a gente já era amado, porque o texto diz: porque Deus amou o mundo de um jeito tão absurdo, que Ele decidiu fazer uma oferta, que Ele decidiu dar, que Ele decidiu entregar. O reino de Deus não é de buscas, mas é de entrega. Eu não sei se você já percebeu isso na essência do reino. Você não veio para a igreja para buscar coisas, mas você vem para a igreja, para Cristo, para entregar coisas. Paulo, ele entrega tudo aquilo que não tinha nada a ver mais com o seu propósito. Paulo, ele começa a abrir mão de algumas coisas, porque ele tinha entendido uma causa nobre. Repete comigo: o reino de Deus começou com uma entrega. Jesus, ele entrega a sua coroa, o seu cetro, a sua veste, o seu trono. Ele se esvazia e ele desce. E quando ele desce, ele caminha no meio do povo que ele amava. Eu imagino a felicidade do Deus manifesto, resumido em um homem podendo abraçar sem matar. Eu não sei se você consegue entender, porque se Moisés não podia ver a face de Deus, que ele morreria, aquele leproso que foi abraçado por Jesus, aconteceria o quê? Ele se esvazia do seu poder para ter condição de amar no toque, de amar na intensidade. Ele abre mão de sua glória, ele oferta a sua glória e ele se entrega como oferta de amor. Jesus não foi arrastado até o Calvário. Ele se entregou. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para um matadouro. A diferença é que a ovelha não sabia, mas ele já tinha visto alguns dias antes. Mas ele fez isso por quê? Foi por minha causa, foi por sua causa. O reino de Deus começou com uma entrega, e no reino dos céus essa entrega continua. Você vai ver lá em Apocalipse, quando os anciãos estão diante do Cordeiro, a única coisa valiosa que eles tinham eram as suas coroas. O que o texto diz? Que eles se prostram, e aquilo que tem de valor, eles lançam aos pés. O reino de Deus sempre foi uma entrega. A manifestação desse reino sempre foi uma entrega. Cara, pensa comigo. Você vem restaurado e aparece um cara mais quebrado do que você estava. É ou não é o que acontece? Aí eu te pergunto, você olha e ignora, você fala: se Deus mudou a minha vida, hoje eu posso dizer para essa pessoa que Deus faz, que Deus está me mudando, mas essa pessoa pode chegar no estágio que eu já estou hoje. Sabe, busque a revelação do reino de Deus, busque a revelação de Deus sobre a sua entrega nas causas do reino. Pode mudar o slide. Busque a revelação de Deus sobre a sua entrega. Você já perguntou o que você tem que entregar? Pensa só. Você já perguntou a Deus? Gente, você acha que foi fácil Paulo entregar a profissão dele de uma vida inteira? Não, peraí. Você acha que foi fácil Paulo entregar uma reputação diante do judaísmo? Você acha que foi fácil Paulo ter que entregar o seu nome, os seus títulos, por causa de Cristo? Aí eu te pergunto, você já buscou em Deus a revelação sobre qual é a sua entrega nas causas do reino? Eu tinha 24 anos de idade. 24 não, mais velho um pouquinho, 28. E eu conversava com o meu discipulador sobre a minha aspiração futura.
Ele sabia que eu tinha um chamado. É o pastor Flávio, até hoje ele lembra disso. Ele sabia que eu tinha um chamado naquela época. Eu tinha 28 anos, 20 anos atrás. E eu falava para ele, Flávio, eu tenho algumas metas na minha vida, de poder pagar a faculdade da minha filha, de poder sustentar minha família, de poder dar conforto. Eu vou estudar, eu quero me preparar, eu quero me capacitar. E eu lembro que ele falou para mim, André, não nessa velocidade. Quem conhece o pastor Flávio? André, você pode chegar aos 50 anos sendo um engenheiro de nome, alguém com uma profissão definida, alguém sendo bem sucedido, mas de repente nas suas orações você pode ser alguém frustrado por nunca ter sido aquilo que o Senhor te chamou para ser. Graças a Deus, daqui a 2 anos eu faço 50 anos e eu não vou ter mais essa frustração na minha vida. Foi difícil, eu lutei vários anos com esta palavra. Eu falei, Senhor, a quem tenho eu no céu, além de Ti? Eu abri mão de tantas coisas também, por amor a isso tudo, por amor a esse evangelho. Eu te confesso, eu abri mão da minha privacidade. Minha filha fala, pai, é tão difícil andar contigo na rua, é tão difícil a gente dar uma topada e falar, glória a Deus. Não estou falando que eu xingava não, tá, gente? Mas ficar brabo, viver uma... Senhor, eu abro mão de todas as coisas para que o Seu nome seja glorificado. Eu te pergunto, você já buscou em Deus a revelação sobre qual a sua entrega pelas causas do reino? Toda a Bíblia fala de um altar e um sacrifício por uma causa. Fala ou não fala? Toda ela. Por causa do primeiro sacrifício, da primeira oferta, alguém morreu. Porque Caim não entendeu o valor da entrega, qual o sentido da entrega. Ele matou quem entendia. É tão interessante porque isso acontece nos dias de hoje também. Geralmente você vai conversar com alguém e a pessoa, cara, eu estou tão feliz porque Deus tem falado, tem movido do meu coração. Eu abri mão de algumas coisas para viver aquilo que Deus está me propondo. A pessoa chega e olha, você é maluco, cara, você está doido, por que você faz um negócio desse? Não estou falando de causas inconsequentes, mas estou falando de coisas que sejam realmente relativamente importantes no reino de Deus. Por que agora você não faz mais isso? Antigamente você fazia. Não, não preciso mais disso. Você é louco. As pessoas, quem não entende o sentido da oferta, vai questionar a tua entrega. Quem não entende o sentido da tua devoção, vai questionar a tua oração, a tua clareza, a tua calma, o teu jeito de viver. A Bíblia toda fala de um altar, um sacrifício por uma causa. Você vai perceber em toda a Bíblia isso, quando Deus ele aparece para Abraão, para afirmar uma palavra. Abraão, espera aí que eu vou preparar uma oferta, um altar. Ele fez ali um ritual com Deus, ele ofereceu e Deus aceitou. Quando Deus aparece para Gideão e faz um chamado para Gideão, depois que Gideão ele reconhece o chamado, ele fala assim, anjo, não vai embora não, eu vou preparar um altar, eu vou preparar uma oferta. Quando o povo atravessa o rio Jordão, o que Josué faz? Ele, no meio do Jordão, ele levanta um altar, ele faz uma oferta. Quando Davi traz a arca da aliança de volta para Jerusalém, ele prepara um altar, ele faz uma oferta. Durante o caminho, ele dava lá alguns passos, matava um boi, dava outro passo, matava um boi. A caminhada dele foi um altar, foi uma oferta. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala de um altar e um sacrifício por uma causa. Eu digo isso porque a gente quer a causa, mas a gente não quer o altar, que é a vida de santidade, e nem o sacrifício, que é uma entrega, mas a gente quer a causa. A grande maioria pensa assim, de verdade. Pastor, você está me ofendendo? Não, não estou te ofendendo, estou te alertando. Eu estou chamando você ao entendimento, porque você vê Deus fazendo coisas grandiosas na vida de alguém. Gente, você quer ver? 28 e 29 de abril, pastor Hernani Santos, vou começar a anunciar na semana que vem, vai estar aqui na igreja. Quem é esse cara? Já botei algum vídeo. Deus tem usado este homem de um jeito absurdo na nação e fora da nação.
crianças de 5 anos, 4 anos, sendo batizadas com o Espírito Santo, gente levantando de cadeira de roda, surdo ouvindo, a gente viu isso, cego vendo. Deus está usando esse cara de um jeito absurdo. Eu te pergunto, o Deus que pode, Deus que faz na vida desse homem, pode fazer na sua vida? Pode ou não pode? Aí eu te pergunto, qual o altar que ele está edificando? Qual a oferta que ele está colocando sobre o altar, para poder experimentar e viver essa causa? Sabe qual o problema? Que você questiona porque Deus não está fazendo na sua vida, porque Deus não está derramando sobre a sua vida, porque você não tem altar e você não tem sacrifício, e quer causa. Ah, eu quero que Deus me use. Qual o teu altar? Qual o teu sacrifício? Diz para quem está perto de você: prepare um altar e ofereça um sacrifício. O que você tanto deseja está depois da sua entrega mais verdadeira. O que você tanto espera está depois da tua entrega mais verdadeira. Vamos para a Bíblia? O que aquela viúva que vai até o profeta diz dos filhos: olha, os meus filhos vão ser levados como escravos e eu não tenho dinheiro para pagar. O que ela mais desejava? A libertação do filho. É ou não é? Saldar a dívida. Mas o profeta pergunta: o que você tem em casa para comer? Ela não tem nada, só um pouco de azeite. Os meninos estavam sendo levados escravos porque não tinha dinheiro. E se ela não tinha dinheiro para comprar comida, para pagar a dívida, nem tão pouco para comprar comida, ele fala: vem cá, o pouco que você tem, entra para casa e usa como milagre. Ela usou o azeite, mas além do azeite, eu entendo que ela usou a fé. Ela usou a obediência à palavra do profeta. Ela volta para casa dizendo: eu tenho uma causa, mas antes da causa eu preciso crer. A minha causa está lá, mas eu preciso que primeiro Deus se manifeste. E aquela mulher, ela é usada para sustentar a família dela, para sustentar os filhos dela, para pagar a dívida dos filhos dela. Legal. Só que o outro profeta Elias, ele encontra uma outra mulher, que ela fala: o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, eu estou com fome. Aí ela: se eu fizer, a gente não tem, então você vai fazer um bolo para mim primeiro. Peraí, mas ela queria para se alimentar, e o profeta: não, faz para mim primeiro. Mas vem cá, quem tem fome é minha família. Sim, mas faz para mim primeiro. Eu digo isso porque às vezes a tua entrega, ela vai ficar entre a tua incredulidade e a tua obediência. Às vezes Deus, ele tem pedido coisas para você, e você está dizendo: Senhor, mas eu não posso fazer, porque eu não vou conseguir. Pastor, vai faltar. Pastor, eu não tenho como fazer. De repente Deus já te deu uma palavra, e tudo que Ele quer fazer é manifestar um milagre sobre a sua vida, depois de uma palavra lançada, estabelecida. Gente, vou ser muito sincero para você, muito sincero. Quando eu casei, eu era cabo do exército. Olha que maravilha. Tem cabo aqui não? Salário na época era um espetáculo. Sério, a primeira compra foi mais da metade do salário. E não é porque a gente comia muito não, porque eu comprei errado e não sabia fazer compra. Depois eu conto essa história. Você é uma guerreira, está casada comigo, né? Mas apesar de tudo isso, tinha uma coisa no meu coração: o reino de Deus vinha sempre em primeiro lugar. A minha vida inteira. Janaína no começo não entendia muito, e a gente discutia muito sobre isso. Mas depois ela viu a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Aí ela começou a entender que o reino de Deus vem em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E a nossa vida inteira, hoje eu colho frutos da obediência da minha juventude, daquilo que eu um dia decidi crer. Eu estou dizendo isso para você, porque para Abraão ser pai de uma grande nação, primeiro ele oferece Isaac. Para aquela mulher poder comer do bolo e do azeite para o resto da vida, primeiro ela fez entregou ao profeta. Não podia dar para Deus comer, mas ela entendeu a necessidade do sacerdote. Eu digo isso para você que
a gente precisa entender qual é o motivo primaz na nossa vida, o que Deus está chamando você para fazer, para entender, para se lançar nesse tempo. O que você tanto deseja, ela vem depois da sua maior entrega verdadeira. Quando eu digo maior entrega verdadeira, que a gente às vezes entrega coisas para Deus, não desejando que ela fique nas mãos dele. Simples assim. Senhor, eu tenho uma causa, e eu vou pedir para o Senhor cuidar dessa causa para mim. Senhor, o Senhor pode cuidar dessa causa para mim, mas ela é muito preciosa para mim, e eu tenho medo de deixar na tua mão e as coisas não acontecer como é que eu quero, como é que eu gosto. Será que o Senhor pode cuidar dessa causa para mim? Eu confio no Senhor. Miserável, coloca na mão de Deus, mas não tira a mão. A gente precisa aprender a falar assim: Senhor, eu não preciso de uma segunda palavra, mas a primeira já basta. Eu confio no Senhor, por isso eu te entrego esta causa, porque eu sei que a tua graça me basta. Aprenda, me dá minha causa aqui. Aprenda a entregar a sua causa para Deus e confiar que a partir dali não é mais a tua vontade. Sabe por que a gente não entrega causas para Deus? Porque a gente ainda quer governar sobre elas. Sabe por que você não deixa Deus fazer? Porque você quer ter o controle sobre aquilo que você mesmo já faliu. Se deu errado na tua mão, cara, faz dar certo na mão de Deus, entrega para Ele. Último tópico: busque ao Senhor e apresente a Ele a sua causa pessoal. Espera aí, pastor. Até agora, o Senhor falou que eu tinha que entender a causa do reino de Deus. Sim. Mas Ele não te impede de apresentar para Ele a sua causa pessoal. Ele fala: pedi e dar-se-vos-á. Ele nos diz que a gente precisa chegar até a Ele e falar também. Mas é tão interessante porque... Por que eu tenho que falar a Deus aquilo que eu preciso? Como é que você vai testemunhar de um milagre sem pedir? Quando a gente chega para Deus e apresenta para Ele a nossa causa, a gente está dizendo: Senhor, eu tenho um motivo pessoal, eu tenho uma necessidade, eu creio que o Senhor é poderoso, mas eu preciso falar. Mas não é porque eu estou falando que eu vou deixar de fazer a tua vontade, mas a minha vontade é essa. Jesus, Ele fala isso lá no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Essa era a causa do homem, Jesus, do homem, carne. Mas Ele diz: contudo, todavia, portanto, seja feita a tua vontade. A nossa vontade é abrir mão de algumas coisas, mas a vontade de Deus é segurar aquilo que você está abrindo mão. Será que aquilo que você está abrindo mão é para você soltar, ou é para você confiar? Da mesma forma, tem coisas que você quer se agarrar firme, e o Senhor está dizendo para mim e para você: eu tenho coisas mais preciosas para te entregar. Qual a tua vontade? Viver com o básico que você está construindo a vida inteira, ou viver do sobrenatural que eu tenho disponível para você? Olha que coisa interessante. Quando Paulo escreve esse texto, e eu dividi esse versículo 14 em 3 pedacinhos pequenininhos. Pode passar o primeiro. A primeira coisa que Paulo fala, pode passar o slide. Por uma causa, por esta causa. Estava claro na mente de Paulo o que ele queria. E eu te pergunto: está claro na tua mente? Está claro na tua mente? Eu quero fazer uma coisa agora. Acende a luz também, por favor. Eu entreguei para consolidação um material. Quero chamar o pessoal do templo também. Vem os 4 aqui para frente com esse material. Eu ia falar agora, eu vou falar depois se pegar, porque eu vou deixar você pecar primeiro. Fica 2 aqui e 2 aqui. Pode vir. Entra. Badaró, vem aqui pra frente, aqui na frente do ventilador. Vocês na frente daquele outro ventilador ali. Eles estão com cada um deles com um envelope na mão. Causas impossíveis, porque para Deus nada é impossível.
Eu quero que cada um venha aqui, pegue um envelope desse e volte para o banco. Faça um pedido, não deixa de vir, não deixa de pegar, não, para você não se arrepender depois. Gente, pegou, voltou, para ser dinâmico, eu tenho que terminar de pregar, tá? O pessoal que está em casa deve estar dizendo: poxa, fiquei em casa hoje, não peguei meu envelope. Bem feito, estou brincando. Eu entendo a necessidade, mas tem gente que podia estar aqui e sabe que tinha que estar aqui. Isso. Todo mundo pegou? Alguém ficou alguém sem pegar? Pode voltar para lá. Isso, obrigado pela ajuda. Todo mundo pegou? Pegou também, Lucas? Pode apagar a luz de novo. Causas impossíveis, porque para Deus nada é impossível. O apóstolo Paulo, ele se ajoelha e diz: o motivo de eu estar diante do Senhor é esta causa. O motivo de eu procurar ao Senhor está expresso, impresso no meu coração. Fique tranquilo, eu repreendo esse pensamento que veio na tua cabeça: lá vai dar o pastor para pedir dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Você não vai botar dinheiro nenhum aqui dentro. Eu não preciso que você venda todas as suas posses e de um jeito obrigatório entregue alguma coisa à igreja. Não, esse é você e Deus num outro momento. Mas por que eu preparei esse envelopezinho? Você está orando, você está jejuando, você está falando, mas eu estou pedindo para você registrar isso. Você vai levar isso para casa. E no teu momento de oração, você vai sair do telefone, você vai pegar um papel e uma caneta, e você vai escrever para Deus uma causa. Você vai escrever com toda a sinceridade do seu coração. Você vai colar, você vai lacrar isso. Ninguém vai ler, ninguém vai abrir. Mas eu preciso que você seja muito sincero para com Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive experiências absurdas de cartas que eu escrevi para Deus. Você lembra que eu falei que a gente às vezes faz alguma loucura para atingir um objetivo? Aos olhos de quem não crê, isso é doideira. Você precisa escrever alguma carta para Deus. Quando nós nos conhecemos e um pastor falou para a gente: olha, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, vocês vão casar. E eu falei: mas eu não tenho nada. E o pastor: escreve. Lembra disso? Tudo que você escrever, Deus vai te dar. E a gente tinha 8 meses para casar, porque foi uma atitude de fé. Ei? Nem... Aí o pastor falou o seguinte: ó, a gente saiu, a gente se reuniu, né? Amor, vamos fazer isso. Aí foi televisão, guarda-roupa, fogão. Eu não tinha nada, salário. Aí eu olhei para ela e na época, vai entregar a nossa idade agora, você tinha que falar, né? Na época, um olhou para o outro e falou assim: ó, vamos botar um micro-ondas também, né? Porque micro-ondas naquela 30 anos atrás era luxo. Aí o pastor me encontrou e falou assim: ó, mano, vai colocar micro-ondas na lista não, tá? Eu falei, eu tinha colocado, né? Aí eu risquei o micro-ondas. Falei: amém, senhor. Até hoje não tem micro-ondas, né?
Não tem porque queimou, vou comprar outro, fica tranquilo. Mas, prometo. É que eu estou prometendo tem uns meses, já eu esqueço. O homem é assim mesmo, né? É assim também, não é? Promete. A gente vai comprar, não falou a data, mas vou comprar. Tudo que eu escrevi naquela carta, a gente ia casar em 8 meses. Em 4 meses, Deus nos deu. Em 4 meses, Deus nos deu. E não foi só uma vez, eu tenho muitas experiências acerca disso. Quando o Senhor começou a falar isso no meu coração na semana passada, o Senhor, eu vou mexer com a cabeça de cético. Cético é aquele que não crê. Aquele que, não, Deus não precisa destas coisas. Mas aquilo que Ele precisa, você não faz também, cabeção. Mas hoje o Senhor está desafiando você aí no simples. Você vai fazer uma carta para Deus. E você vai trazer na próxima quinta-feira, o último dia da série de mensagens. Amém? De verdade? Não perde não, diz para quem está perto. Não perde não. Fala assim, porque se você perder um envelope, o que gerar da causa? Não é verdade? Você vai levar para casa. Você vai escrever uma carta. Você vai colocar aqui dentro. Você vai lacrar, cola. Eu não quero ler a tua carta. E a gente vai semana que vem fazer um ato profético sobre isso, amém? Se você pensou que ia pedir dinheiro, eu perdoo você. Por uma causa. Segunda parte do versículo. Eu me coloco submisso. Eu me coloco de joelho. Eu me coloco disponível. Sabe qual é o problema? Que a gente quer dar ordens a Deus. Tem muita oração que as pessoas fazem, que imprensa Deus na parede, fazendo com que Deus seja obrigado a cumprir um desejo do seu coração. Você já pensou o que seria de você se toda a sua oração fosse atendida? Já pensou? Quem seria você se todas as orações que você fez na sua vida fossem atendidas? Você seria um deformado espiritual. Porque as nossas orações são muito pequenas diante da grandiosidade de Deus, diante de quem Deus é. A gente pede coisas e depois a gente olha e fala: Senhor, se eu tivesse me dado, eu estava lascado. Alguém já fez essa reflexão na sua vida? Graças a Deus que Deus Ele não aceita oração de tolo. Fala em oração de tolo. Antigamente tinha uma mania, graças a Deus isso acabou, do crente que falava assim: tem gente orando o contrário para mim. Alguém já ouviu isso? Perdoa, a pessoa não era crente quando falou isso. Porque para alguém orar contrário, Deus tem que ser muito trouxa para atender uma oração contrária de alguém. Pelo amor de Deus. Você é maduro, amém? Foi só uma vírgula, fecha aspas, né? Vamos continuar aqui. Eu me coloco submisso. Por esta causa, eu me coloco disponível. Por esta causa, eu me coloco para que você faça a tua vontade. E por último, diante do Pai. O apóstolo Paulo, quando ele se ajoelha, ele ora, ele estava falando para qualquer pessoa. Ele estava indo ao encontro de quem poderia resolver a vida dele. Tem muita coisa na sua vida que não foi resolvida, porque você procurou a pessoa errada para resolver. Você buscou a pessoa errada. Nós estamos aqui diante de um impasse. Sério, a gente chegou agora aqui no momento final da mensagem, diante de um impasse. Clamar a Deus para fazer a nossa vontade, ou entregar a nossa vida, nossa posse, nossa família, os meus dias, pela vontade de Deus. O que eu faço então, pastor? Eu entrei nessa campanha por uma causa. Agora, por causa dessa causa, eu descobri que eu não tenho causa. Por causa desta causa, eu descobri que eu tenho que abrir mão das minhas causas pela causa de Deus. De repente esse seja o pensamento que está no teu coração. Talvez você tenha ficado um pouco confuso. Talvez você esteja ouvindo essa colocação e por causa das experiências ruins que você já teve na sua caminhada cristã, você está pensando assim, ó: a minha vida é muito preciosa para deixar a igreja roubar a minha vida de mim mesmo. Eu já vi muita gente sofrendo.
porque a igreja roubou a vida dela. Você não está errado, totalmente errado não. Realmente a sua vida é muito preciosa. Fala assim: a minha vida é tão preciosa que Jesus decidiu comprar com a própria vida. A tua vida é preciosa. Jesus não quer roubar a tua vida. Ele quer te fazer viver uma vida abundante que vale a pena. Ele quer colocar você num jeito que você possa olhar e falar: cara, minha vida verdadeiramente tem sentido, vale a pena. Pensa comigo, o texto que nós lemos diz que os joelhos estavam dobrados diante do Pai. Amém? Amém? A gente já está terminando. A palavra grego para pai nesse texto, nesse momento, é pater, que originou a palavra paternidade. E pater nesse texto, ela tem como um dos significados a palavra gerador. Eu quero convidar você para pensar comigo: como que um pai tão bondoso, tão amoroso, tão poderoso geraria você para ser infeliz? Pensa. Quem é pai, quem é mãe sabe que a gente gera filhos e a nossa vontade é que eles sejam felizes. A gente faz algumas loucuras para que eles sorriam, não é verdade? A gente já se fez de bobo, alguém já se fez de bobo só para arrancar uma gargalhada de um filho. Alguém já quis bater no vizinho só para... Alguém já se endividou só por causa de um sorriso de um filho. A gente já bateu nele só por causa de um sorriso dele, para ele rir direito. Gente, você que é tão falho, sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus Todo-Poderoso, o que Ele não faria por você? Como que um pai gerador geraria você para ser infeliz? Um outro significado da palavra pater é transmissor de algo. Alguém que tem infundido o seu próprio espírito no filho, que atua de um jeito que chega a governar a sua mente. Essa palavra transmissor de algo tem esse sentido. Ele coloca em você o espírito dele a ponto de que esse espírito governe a sua mente. Gente, quando eu li isso, eu entendi que aplicação gloriosa, porque a partir da nossa oferta, nós podemos dizer que quem opera em nós agora, tanto querer como executar, é o próprio Deus. E você passa a viver não mais com as tuas atitudes, mas com aquilo que o Espírito Santo na tua mente e no coração governa os teus órgãos, os teus sentidos. Fala assim: se Deus habita em mim, não, só você que está acordado comigo. Se Deus habita em mim, a minha mente, o meu coração, as minhas mãos são a extensão da mente, coração e as mãos de Deus. Ele opera em você, através de você, amém? Se isso é por convicção, então termina aí o medo que você tem de não conseguir viver uma vida pela causa de Deus. Ah, pastor, sabe, eu estou na igreja, mas eu não consigo. Consegue sim. Ah, pastor, não consigo perdoar. Consegue sim. Pastor, não consigo amar. Ah, consegue. Diz para quem está perto: faz uma forcinha. Se não der na forcinha, vem para o altar, ora, entrega a sua vida para Jesus hoje e fala: Senhor, governa a minha vida. Parece uma loucura, né? Abrir mão da própria vontade e ainda assim esperar ser feliz. Olha que doideira. Como que eu vou abrir mão da minha própria vontade e ainda vou esperar ser feliz porque eu não tenho vontade? Abrir mão de prioridades por causa das causas pessoais e ainda assim ter a certeza que vai viver cada uma delas. Pastor, mas como que eu vou abrir mão das minhas prioridades sabendo que eu vou viver elas? A Bíblia fala sobre isso. E eu vou encerrar a mensagem desta noite com esse texto. A Bíblia sempre vai orientar você a confiar no Senhor e na sua vontade.
reconhecendo que Deus sabe exatamente qual é a causa que te faz feliz. Você acha que Deus não sabe como te arrancar um sorriso? Pensa comigo. Não, seja sincero. Você acha que Deus não sabe como fazer você sorrir? Eu vou te provar isso num versículo. A gente vai ler em 4 versões. Mas ele é de uma grandiosidade assim, absurda. Projeta para mim, na versão NAA, Jeremias 29:11. Vou contar até 3 e você lê. 1, 2, 3. Para aí. É Deus falando. Sou eu que sei, tá? Não é outra pessoa, não. Eu sei exatamente os pensamentos que tem a respeito de vocês. Esse é pensamento de bom, é paz. De mal, não. Agora, para que esse pensamento? Para dar a você um futuro e uma esperança. Repete comigo: um futuro e uma esperança. Coloca para mim na NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Só aí já dá uma paulada na tua cabeça. Para de achar que ele não sabe o que está fazendo. Para de achar que Deus está perdido. Para de achar que ele não tem o controle de todas as coisas. Ele diz: eu que conheço os planos que eu tenho para você. Pastor, mas se os planos de Deus para mim são bons, por que que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? O teu filho já está pronto. Ele só está te aprontando para o fim. Podar as arestas dói. Sabe qual é interessante? É que se a aresta continua dura, ele vai usar um material ainda mais duro para podar as arestas. De repente você está dizendo: por que que tem que ser tão difícil? Porque tu é difícil, cara. Porque se você fosse mais maleável, mais humilde, menos egoísta, menos orgulhoso, você ia rir mais. Por isso que às vezes a situação vai só apertando. Tem gente que está falando assim: caraca, hein? É isso mesmo. Já viu aquela casa que tem 2 filhos e um filho apanha muito e um filho apanha pouco? Por que que o filho apanha muito? Por quê? Eu não estou falando que Deus vai te bater, não. Mas Ele tem um jeitinho de podar as suas arestas, muito especial. Na NVI Ele está dizendo: olha, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los. Quem é que vai fazer você prosperar? Você mesmo? Quem é que faz? Deus tem plano. Deus tem plano de fazer você alguém próspero. E não de causar dano, não é de perda, mas é de conquista. Plano de dar para você o quê? Esperança e um futuro. Eu sei que você está cansado, deixa eu botar na NTLH. Olha que gostoso assim, ó. Só eu conheço os planos que eu tenho para você. Tem muita gente fazendo especulação sobre a sua vida, né? Tem muita gente dizendo: quero ver se vai ficar na igreja, quero ver se continua casado, quero ver se esse negócio vai dar certo, quero ver esse sorriso até o final do ano. Tem muita gente fazendo plano para você. Tem muita gente sugerindo: olha, vou te dar um conselho. Se eu sou você, eu não... Tem muita gente querendo planejar para você, mas o teu plano já está pronto. E só quem conhece é quem? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça,
e um futuro cheio de... Olha que lindo como ele termina: sou eu, o Senhor, quem está falando. Gente, quando eu li nessa versão, meu coração se encheu de uma alegria, porque não é qualquer pessoa que está falando, é o próprio Deus. E por último, na NVT: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Percebe que o interesse de Deus, além de ter um plano, é saber que o plano dele sabe exatamente o que o teu coração deseja. Quando você abre mão de uma causa por causa dele, na realidade você não está dizendo que eu não quero mais essa causa, mas você está dizendo: Senhor, o que eu tenho, a minha capacidade de entender é só isso, diante da grandiosidade daquilo que o Senhor tem para fazer. Você pode até estar confuso nas próximas decisões, você pode até estar com medo de tomar próximas decisões, mas a melhor decisão que você precisa tomar hoje é por Ele, pela causa dEle, pelo motivo que Ele tem colocado à tua frente. Amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Paulo, ele olhou para a vida dele e falou: a minha vida é uma vida boa, mas não tem vida boa para quem conheceu Jesus. Para quem conheceu Jesus tem a melhor vida que a pessoa poderia ter. Ei, de repente a gente está segurando um passado que não tem que estar mais com você. De repente você está segurando um problema que não tem que estar mais com você. De repente você está orando e jejuando por coisas que Deus já falou para você confiar. Aquilo que Deus mandou você confiar, não é mais hora de orar pedindo, é hora de agradecer, sabendo que Ele tem um futuro e uma esperança para você. Eu não sei qual é a tua causa, mas por essa causa se coloca de joelho dizendo: Senhor, a tua graça me basta. Você vai apresentar a tua causa para Deus. Na próxima semana você vai trazer. Mas além da sua causa, você vai dizer para Deus: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Repete comigo: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Junto com esse versículo, é para quê? A vontade do Senhor é para lhe dar o futuro que você tanto deseja. Confia no Senhor, de verdade. De repente você entrou aqui essa noite dizendo: pastor, eu não tenho nem mais cara para pedir alguma coisa para Deus, porque eu tenho andado tão errado, tenho andado tão distante. Pastor, tenho até vergonha, medo de orar, porque já não estou na igreja, eu me desviei. Como que eu vou buscar? Você está certo. Não há como obter favor sem reconhecer que Deus é o dono do favor. Desculpa. A única oração de quem está desviado que o Senhor atende é pelo perdão dos pecados. A partir dali, Ele obtém o resto do favor. Pastor, você está me botando na prensa? Não estou te botando na prensa. Eu estou dizendo para você que essa hoje tem que ser a tua primeira causa. Voltar para Ele, entregar a tua vida de verdade para Ele. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas Ele sabe o que fazer contigo. Então nesta hora, se você